16º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Sabedoria 12, versículo 13, depois os versículos 16 a 19, Salmo 85. Segunda leitura, Romanos 8, 26 a 27, Evangelho, Mateus 13, 24 a 43. Jesus, mais uma vez, tem diante de si a multidão e usa parábolas para falar do reino dos céus. Conta 3 parábolas: joio no meio do trigo, semente de mostarda, fermento na massa. Por último, como ocorreu com a parábola do semeador, os discípulos pedem uma explicação sobre a parábola do joio e do trigo, e Jesus lhes dá a explicação em casa, símbolo provavelmente da igreja. Um pormenor dessa explicação é a introdução da locução filho do homem e a referência aos anjos. Ambos são elementos característicos da literatura apocalíptica, como se encontra, por exemplo, no livro de Daniel. É preciso evidenciar que as 3 parábolas têm em comum a cultura agrícola, que por sua vez se envolve com 2 ambientes, o comércio e o trabalho doméstico. O reino dos céus, porém, é o ponto central. Além disso, visto que a parábola do joio e do trigo abre o ciclo da nova fala de Jesus, versículos 24 a 30, que é retomada no final com a explicação, versículos 36 a 43, pode-se dizer que enquadra as outras 2 parábolas que atestam a utilidade dos produtos do campo. No caso da semente de mostarda, fala-se dos pássaros do céu, que encontram abrigo e fazem os seus ninhos nos ramos. É a imagem da igreja que é capaz de abrigar o ser humano que vem de qualquer lugar. É bom ter em mente que o ninho não é um elemento fixo na vida dos pássaros, mas são feitos em função dos novos nascimentos, que ao chegar o tempo certo, os filhotes saem porque aprendem a voar. Assim é a igreja a serviço do reino dos céus. No caso do fermento colocado no meio da massa, a ênfase recai sobre o elemento que é capaz de transformar a realidade. Não se pode esquecer que o fermento é massa azeda, cheia de enzimas que fazem a massa fermentar e crescer. Da massa fermentada se tira nova porção para se deixar azedar e se tornar novo fermento. A imagem ajuda a perceber que sem as provocações dos malvados, os bons não crescem, mas ficam estacionados em sua bondade. Então, no tocante às parábolas do grão de mostarda e do fermento na massa, a lógica é bem clara. O pequeno se torna grande e faz crescer. Isto é, o pouco pode influenciar o muito, ou o pequeno pode se tornar grande. O sentido é dado pela mudança que ocorre entre o ponto de partida e o ponto de chegada. O reino dos céus começa pequeno, mas chegará a ser grande. Os cristãos, no meio dos seres humanos no mundo, são como o fermento que o transforma. 2 pontos devem ser evidenciados, porém, na explicação da parábola do joio e do trigo. O inimigo é oportunista e se valeu provavelmente do devido descanso dos trabalhadores para agir. Nesse caso, faltou a devida vigilância, mas o curioso é que o patrão sabia e parece que deixou acontecer. Contudo, para não prejudicar o trigo, o patrão afirma que o joio precisa ser tolerado até o tempo da colheita, mas o seu destino é certo, a destruição no fogo.
Se por um lado o joio pode ser confundido com o trigo nas fases iniciais, no final ficará evidente que nunca será como o trigo, porque não tem o mesmo tamanho e não tem as sementes que possam ser usadas na fabricação do pão. O joio é uma planta estéril, infecunda e sem serventia, que foi usado para prejudicar a plantação de trigo. Mas por que a atenção aparece mais voltada para o joio do que para o trigo? No mundo não existe apenas o que é bom, existe igualmente o que prejudica. Logo, a parábola do joio e do trigo tem a ver diretamente com o drama da vida e da realidade humana. O bem que comumente está ameaçado pelo mal, que por sua vez tudo faz para se misturar, a fim de se disfarçar e se passar por aquilo que não é. Esse drama é antiquíssimo e, segundo a narrativa bíblica, surgiu nos primórdios da humanidade, quando o maligno deturpou as palavras do Criador e seduziu nossos progenitores, que cederam ao encanto. Por isso, não existe uma realidade isenta de defeitos e totalmente pura. Até entre os que foram salvos, se continua a experimentar o mal misturado com as boas intenções. É possível admitir que a explicação alegórica diga respeito ao que estava inicialmente acontecendo na comunidade de Mateus. É uma tentativa de apaziguar os ânimos perplexos por uma realidade que, a princípio, não deveria mais ter tanta força na vida dos batizados. Um olhar atento para nós mesmos e para a vida de nossas comunidades permite perceber como isso continua acontecendo. Muito facilmente, os membros da comunidade se dividem em dois grupos, os radicais e os tolerantes. Os ataques e as acusações são frequentes entre esses dois grupos. Uns defendem a radicalidade da santidade e preferem a separação. Outros apostam na tolerância e na possibilidade da conversão de quem se desviou do caminho do Evangelho. Separar e distinguir os bons dos maus parece que foi uma atitude típica que tentou tomar conta da comunidade de Mateus, mas continua presente então em nossas comunidades. É um fato. Nem todos os que acolheram a boa nova de Jesus mudaram de vida. A distinção entre os bons e os maus não é negada, mas ela ocorrerá no tempo justo e oportuno. Será feita por Jesus, o Filho do homem, e não por algum membro da comunidade. É preciso a paciência, que por sua vez exige uma total confiança em Jesus e na sua palavra. O problema é quando os fiéis querem fazer o papel do justo juiz, que é o único que pode separar de fato os bons dos malvados. Nesse sentido, Sabedoria 12, 13, 16 a 19 atesta que Deus é potente, age na história como justo juiz e sem fulminar o malvado, porque é indulgente. Concede o tempo para que a mudança de vida possa acontecer. Atesta-se que o domínio de Deus não tem nada a ver com a forma como o ser humano concebe o domínio sobre o mundo e as pessoas. Deus não é prepotente, mas paciente, exatamente porque tem em suas mãos todo o domínio sobre a realidade. Só Deus sabe o que de fato passa no íntimo do ser humano, mas apesar disso, precisa não esquecer que Deus não é condescendente com o mal, mas, como dito, é paciente com os que erram e caem. Quem de nós não deseja ouvir todos os dias o refrão do Salmo? Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Diante de um mundo marcado por tantas formas de violência e por rivalidades eclesiais devido à fraqueza de seus membros, Paulo nos lembra a postura e a ação justas. Recorrer ao Espírito Santo, que é o auxílio dos fiéis. Assim, os que estão vivendo a graça da santidade não se arvoram o direito de ser juízes sobre os seus irmãos que ainda não conseguem corresponder a essa graça, mas a suplicam a fim de que todos possam viver segundo o Espírito de Deus
que foi derramado em nossos corações e nos transforma a partir de dentro, dando-nos o conhecimento que é capaz de determinar o nosso comportamento. Diante da nossa experiência histórica, cada fiel deve saber distinguir a realidade, mas não pode pretender ter nas próprias mãos a lógica da distinção e da separação. O tempo é maior que o espaço, porque o plano de Deus é maior que o pensamento e o julgamento do ser humano. Quem se julga justo deve medir a sua justiça pelo amor, principalmente aos malvados e inimigos. É preciso lembrar que o malvado, para se converter, precisa do testemunho e do amor dos bons, que são, na verdade, as chances que Deus dá todos os dias aos malvados. Sem o Espírito Santo, nenhum fiel poderia ser santo e justo, mas também sem o Espírito Santo, nenhum fiel seria capaz de compreender os ensinamentos de Jesus, em particular, o uso da tolerância e da paciência, que em Deus se chama longanimidade, isto é, o tempo e as graças que concede ao ser humano para que se converta e seja salvo. É preciso não esquecer que no grupo dos discípulos ocorreram a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Portanto, por detrás dessas 3 parábolas está a difusão do Evangelho e a expansão da Igreja pelo mundo, comunicando a salvação. Está também o mistério do amor e da justiça de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Se Deus não é injusto por esperar, cabe ao fiel se perguntar como tem conduzido a sua vida em relação a Deus e à sua vontade, e como tem colocado e deixado o poder de Deus agir em suas fraquezas. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.